Muito boa noite, como foi seu dia? Nós tivemos hoje, nesse domingo, uma transmissão ao vivo da Escola da Endros. Ocorreu um pouco no sábado, um pouco no domingo. Já foi a primeira aula da Escola da Endros. Foi um final de semana que a igreja se movimentou um pouco. Iniciamos também a semana tendo recebido a boa notícia de que estamos já preparando o retorno para a igreja estar presencialmente assistindo os cultos novamente. Então é uma semana que traz logo algumas novidades e os desafios da quarentena também. Como está seu coração? Você está em paz? Bem-vindo ao culto. Chegou a hora de adorarmos o nome de Deus e todos os domingos à noite estaremos ainda mantendo a transmissão enquanto durar a quarentena. Depois da quarentena podemos ir ao vivo na igreja, mas mesmo assim pretendemos ter alguma transmissão acontecendo também para aqueles que não poderão ir à igreja. Assim que eu venho abraçar você, aonde você está assistindo, e convidar para que participemos agora de um momento de adoração e de louvor. É importante dar uma parada em tudo que está ao redor e concentrar completamente o ambiente, o coração e a mente para adorarmos o nome de Deus. Posso orar com você? Deus de amor e paz, estamos iniciando o culto deste domingo. Rogamos a tua direção, a inspiração do Espírito Santo, e rogamos que o Senhor possa se fazer presente, possa estar com o teu Espírito nos orientando, com a tua palavra nos guiando e com teus anjos nos guardando, aonde quer que esta transmissão esteja sendo vista e esse culto esteja sendo participado. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos ainda que o Senhor aceite o louvor e a adoração ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Durante este período, a igreja tem tentado se organizar, fortalecer, trazer ações, e a gente tem anunciado, muitas dessas até têm sido repetidas, porque são ações que já vêm desde o começo do processo da quarentena. Algumas são novidade. Por exemplo, o fato de que a irmã Adelina está formando uma equipe de visitação. Nós vamos pôr aqui agora na tela para você o telefone da irmã Adelina, para que você possa fazer contato. Se você é membro da Igreja Central de Valinhos e aceita compor equipe de visitação, esse é um ministério que está sendo criado. E as demais igrejas também criam esse ministério. Portanto, se você gostaria de fazer parte da equipe de visitação, avise o diretor da terceira idade, que é um ministério da igreja, ou um dos anciãos, ou o diretor do grupo, para que você possa compor. A ideia é estarmos sempre dispostos a visitar, principalmente aqueles que não podem ir à igreja, seja por estar numa idade avançada, seja por estar convalescendo num processo de saúde, onde não pode sair de casa, talvez está até internado no hospital. Para todos os casos de pessoas que precisam de uma visita especial, a igreja quer ter esse lindo pastoreio, aonde, visitando uns aos outros, fortalecemos a nossa fé e amparamos aqueles que necessitam, tá bom? Além da visitação, você tem também a oportunidade da visitação por telefone, uma ligação, algo que possa amparar, socorrer aqueles que estão precisando. Por falar de amparo e de socorro, nós precisamos retomar a disposição de formar cestas básicas, porque o consumo da igreja tem sido bastante alto, uma vez que tem aparecido muita gente precisando de ajuda. E a gente tem tido até agora como suprir, mas as cestas estão novamente com estoque baixo, quase zerado. É preciso que essa semana nos movimentemos, tanto doando itens de mantimento para pôr na cesta básica, ou doando valor financeiro para se comprar uma cesta básica que custa entre 50 e 70 reais, uma cesta básica que a gente oferece para aqueles que estão passando necessidade. A gente já sabe que esse processo vai demorar para ser resolvido, a economia vai demorar para aquecer, o assunto do vírus, ainda que está se diminuindo o fator da quarentena, ele continua acontecendo, e por isso a gente vive ainda uma recessão muito profunda, e é preciso unirmos esforços para cumprir apoio nesse momento difícil, tá bom? Além de unirmos esforços para manter a igreja funcionando, e daí fica sempre a boa lembrança do Serve em Mim e da participação através de depósito direto na conta da igreja, tanto dos dízimos das ofertas, como de qualquer outro donativo. Quero ainda lembrá-lo que a igreja tem nesse período buscado ações de crescimento,
E você pode fazer momentos de crescimento espiritual. A gente tem falado da escola da Endros, que a primeira aula foi esse fim de semana, tem falado da escola missional, onde você escolhe um ministério para participar, e isso tudo está aí para você acessar o link e fazer sua inscrição, se você não fez ainda. Mas há outras ações de crescimento que eu quero estimular você. Por exemplo, o ano bíblico. Como está teu ano bíblico, né? O momento de parar para ler a Bíblia, para meditar, para se colocar nas mãos de Deus e para crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? E algumas dessas ações devem envolver a família, o culto familiar, chamar os filhos e fazer uma brincadeira em cima das histórias da Bíblia, ações que permitam haver na família o crescimento espiritual. Esse é um momento muito especial para isso. Crescer espiritualmente, crescer como casal, crescer no relacionamento, crescer como família de Deus. Independente de poder estar ou não na igreja, isso sempre é bom e sempre é necessário. A história mostra que ao longo das crises que se atravessou, o povo de Deus sempre enfrentou as crises saindo mais forte delas. Por quê? Porque durante a crise busca-se mais a Deus, sai da relação comum do mundo, mas não sai da relação com Deus. Pelo contrário, aprofunda ainda mais. Então, o que tem acontecido em sua vida que tem te ajudado a estar mais disponível ao batismo do Espírito Santo? É uma pergunta que eu te faço e te desafio a buscar em Deus bons nortes, boas orientações para esse crescimento de fé. Nós vamos louvar o nome de Deus agora e logo depois estaremos iniciando a meditação da Palavra de Deus. E hoje estamos continuando, é o segundo encontro da série Vencendo as Crises, pela Bíblia. Como que na Bíblia, ao longo da história, muitas vezes o povo de Deus enfrentou crises iguais ou piores que as que estamos enfrentando agora. Mas Deus sempre se fez presente e sempre permitiu que os seus filhos chegassem à vitória. Hoje teremos a oportunidade de estudar um segundo episódio. Semana passada estudamos sobre Jacó. Então, cada domingo, Vencendo as Crises é o tema da série que estamos seguindo e a gente vai hoje ter a oportunidade de crescer e aprender bastante. Você vai ver, a história de hoje é fascinante. Que Deus possa ser louvado por podermos estar diante do estudo da sua palavra. Vamos cantar, vamos louvar o nome de Deus. Logo depois de cantar, voltaremos para abrir a Bíblia. Agora é hora de louvar. Cante conosco essa canção. Não sei por que de Deus o amor
estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Que linda mensagem, que linda canção. Na verdade, esse texto é um texto da Bíblia, e é um texto que está escrito nas palavras de Paulo. Paulo é quem disse isso. Mas há um outro texto da Bíblia muito parecido com este, e é o texto da crise que vamos estudar hoje. Você sabe que estamos nos domingos fazendo uma série chamada Vencendo Crises, à luz da Bíblia. O que a Bíblia nos orienta para podermos vencer crises? Existe uma coisa chamada protocolo. Nesses dias de pandemia, de quarentena, os hospitais e a rede pública de saúde têm buscado achar protocolos para lidar com o vírus. E uma das grandes dificuldades é porque o coronavírus é uma novidade. Por isso, os protocolos de vencer esse vírus acaba sendo ainda também uma novidade. Assim que se criar protocolos adequados para o coronavírus, entende-se que poderá se ter mais êxito na vitória. Quando você estabelece protocolos para enfrentar os problemas, além de parecer menores do que de fato são, não serem superdimensionados, eles não assustam tanto porque você tem um rumo. Por exemplo, já ouviu alguém falar aquela frase que se tiver gripe é vitamina C e cama? Isso é um protocolo de gripe. Depois que se cria o protocolo, se compreende como funciona, as coisas ficam mais fáceis e a gente passa a administrar apenas o protocolo. Qual é o protocolo de crise que a Bíblia nos ensina? Qual o protocolo bíblico para enfrentar as crises? Então, para aprender tem que olhar as histórias das crises que foram enfrentadas ao longo do processo em que a Bíblia foi escrita. E também da história passada, mesmo depois do tempo bíblico, como na época da Reforma, na época de alguns dos pioneiros da igreja, eles também enfrentaram crises e muita coisa temos a aprender. Hoje, a crise que nós vamos aprender, estudar, é de um personagem que está no evangelho mais antigo da Bíblia. Sabe qual é o evangelho mais antigo da Bíblia? Alguns teólogos chamam assim o livro de Jó. Jó não é o evangelho. Então, na verdade, Jó é um personagem completamente fora do padrão da história comum. Começa que o livro de Jó foi escrito por Moisés, mas Moisés não conheceu a Jó. Estima-se que Jó é um dos patriarcas. Ele viveu numa época muito antes de Moisés. Todo o livro de Gênesis Moisés escreveu sem ele conhecer os patriarcas que ali estavam. E Jó é uma história à parte. Estima-se que Jó é a primeira história da Bíblia pós-Éden. Acredita-se que ele viveu naquele período entre o Éden e o dilúvio. Mas não se tem uma certeza absoluta, mas realmente a ideia é que Jó é um personagem, inclusive antediluviano, né? E ele é uma história real, existiu, e o livro de Jó foi escrito por Moisés de maneira profética, assim como o livro de Gênesis, onde Moisés não viveu naqueles dias. Moisés não viu a criação. Ele descreve Gênesis 1 e 2, a criação, por revelação profética. Assim também é o livro de Jó. Ele é escrito por revelação profética. Então, é um personagem que tem muito a nos ensinar. E talvez você me pergunta, qual é a crise que enfrentou Jó? A vida de Jó foi uma crise? Se você estudar o livro de Jó, você vai concluir que ninguém enfrentou tanta luta quanto Jó. Na verdade, o único que enfrentou as mesmas lutas ou maiores foi o próprio Senhor Jesus quando veio na terra e assumiu a forma humana para nos salvar. Mas Jó enfrentou lutas terríveis. E a vida de Jó foi tão profunda a crise que ele foi mergulhado, que ele perdeu tudo que tinha. Por esse motivo, eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia no livro de Jó e participar um pouco da história desse personagem fantástico e aprender assim alguns princípios de crises. No primeiro ponto, a gente entende que Jó era muito próspero, ok? Ele tinha muitas posses, uma grande família. Jó, segundo o relato bíblico, era um dos homens mais ricos da terra no seu mundo, no seu tempo, né? E tudo que ele tinha se resultava num homem que todo mundo dizia: Jó é um privilegiado, esse tem vida fácil, lá tudo dá certo. Então, aí vamos para a Bíblia, abra a Bíblia em Jó capítulo 1,
e você vai encontrar, e eu também, a história de que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o primeiro verso, e nesse primeiro verso vem o primeiro princípio de crise. Não importa a crise que o mundo te coloca ao redor, importa quem você é. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. É assim que você vive? Se a Bíblia descrevesse Elton, se a Bíblia descrevesse o seu nome, que características estariam escritas no livro sagrado? Que características podem estar ao redor da sua vida, do seu nome? Então, quanto mais distante eu vivo do formato de Deus para os seus filhos, mais distante eu vivo de Deus. E isso faz grande diferença nos dias de crise, porque quando eu estou longe de Deus, eu estou longe do socorro divino. Você já ouviu alguém falar assim: olha, ora por mim, porque eu estou tão fraco na fé que quando eu oro, parece que minha oração não passa do teto? Então, quanto mais longe eu estou de Deus, mais longe eu estou do socorro. Menor está a minha fé, e menor está o meu conhecimento, a minha certeza, a minha sensação de que Deus está cuidando e que Deus está me socorrendo. Em dias de crise, mais do que nunca, é tempo de voltar-se para Deus. Historicamente, a humanidade aumenta a religiosidade nos dias mais difíceis. Historicamente, a igreja cresce muito mais quando ela é perseguida do que quando ela está em paz. Nos dias em que os discípulos viveram a perseguição de Nero e de Roma, querendo destruir o cristianismo, foi quando o cristianismo mais cresceu. Nero, por ocasião da morte de Paulo, Nero disse assim: cada cristão que morre, no lugar em que o sangue dele cai, parece que brota um monte de cristão novo. Por quê? Porque no meio da crise a gente é obrigado a olhar para o céu, porque na terra não está dando certo. E com isso a gente intensifica a fé. No meio da paz a gente deita em berço esplêndido e é levado a uma tentação terrível, que é a tentação de achar que como está bom. Às vezes dá a impressão que está tão bom que até a volta de Jesus começa a perder o sentido. Você está usando as crises para se aproximar de Deus. Você está aproveitando esses dias difíceis para crescer na fé junto da sua família. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e olha que descrição: desviava-se do mal. Bom, a partir dessa situação, dessa primeira lição de crise, a conclusão é que Jó começou a ser próspero por conta de uma vida temente a Deus. Deus abençoou e ele foi próspero. Nasceram filhos, 7 filhos e 3 filhas, Nasceram também, ele possuía também ovelhas, camelos. E é interessante que os números que a Bíblia dá para as coisas que Jó possuía ou que tinha, são sempre números de um valor bíblico muito forte. Olha só, nasceram 7 filhos e 3 filhas. 7 é o número que se dá para a perfeição, o 7º dia, 3 é o número que se dá para a deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é criado numa forma de corpo, alma e espírito. Deus atua desta forma para a criação das grandes coisas, porque essa é a forma de Deus ser, e nós temos a imagem e semelhança de Deus. 10 é o número que se dá para os mandamentos de Deus, é o número da fidelidade. Preste atenção nesses números então. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas, totalizando 1.000 juntas, que é o número 10 multiplicado pela 100ª potência, e era muito numeroso ao seu serviço, de maneira que este era o maior homem de todo o Oriente. Olha como era grande a bênção. Os seus filhos iam às casas uns dos outros para festejar, para fazer banquetes. Estou lendo o verso 4. E cada um, por sua vez, mandava convidar as suas irmãs para juntos comerem e beberem com eles. Aí vem uma história muito legal, porque no verso 5 diz que, decorrido o turno de dias e dos banquetes, Jó chamava os seus filhos de volta para casa e os santificava. Levantava-se Jó de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos que tinha, pois dizia Jó no seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos,
ou blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, segundo o princípio de crise. Você não apenas busca vencer, você abraça a sua família para dar vitória a toda a sua família. Não basta ser salvo, a gente sonha em ver no céu todos que amamos. Não basta crescer na fé, eu preciso cuidar da santificação de toda a minha família. E isso Jó fazia. Ele cercava a sua família do mundo para que o mundo não invadisse o seu lar ou a vida dos seus filhos. A preocupação, meu filho esteve na rua, será que ele pecou? Meu filho foi em tal lugar, será que enquanto ele foi lá, ele pecou? Então, quando o filho volta, para, ora, reconsagra, pede perdão diante de Deus, um por um. É isso que Jó fazia. Então Jó não só desviava-se do mal, era íntegro, temente, reto, ele fazia com que seus filhos aprendessem esse princípio. Bom, nesse segundo princípio de crise, a gente vê que é importante construir ao redor da nossa casa uma cerca contra o mal. E qual é o resultado? Terceiro princípio de crise da vida de Jó, né? E penúltimo, aliás, diz assim, que num dia, verso 6, tá? Num dia em que os filhos de Jó os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, no meio dos filhos de Deus veio Satanás. Então você veja, há uma reunião do universo criado, não na terra, não na vida de Jó, no céu, aonde os habitantes de outros planetas, e segundo esse texto a gente sabe que existe vida em outros planetas além da terra, mas lá não existe o pecado, foram para adorar o nome de Deus. E quando eles se apresentaram, no meio da congregação que adorava a Deus, entrou a pessoa de Satanás. Verso 7, perguntou o Senhor a Satanás, de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque a terra é o único lugar que Satanás pode estar. E por que Satanás pode estar na terra? Por que nos outros planetas não tem vírus? Por que nos outros planetas não tem pecado? Porque os outros planetas escolheram não ter pecado. Não era para a terra viver à mercê do pecado, das doenças e do mal. Quando a árvore da ciência do bem e do mal aqui foi colocado, se a terra tivesse escolhido não conhecer o pecado, a terra nunca conheceria a morte, nem a dor, nem o sofrimento. E é isso que aconteceu com outros planetas. Mas como a terra escolheu o pecado, a terra escolheu viver sob o governo de Satanás. Por esse motivo, a terra é o único lugar que Satanás pode estar. Então Satanás apresentou, dizendo, eu vim de rodear a terra, é lá que eu estou sempre. E perguntou o Senhor a Satanás, e lá na terra você viu meu servo Jó? Verso 8, porque ninguém há na terra como Jó. E repetiu, um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E qual foi a resposta de Satanás a Deus? Porventura Jó é fiel a você à toa? Você enche Jó de bênçãos. E aí essa frase é dada no verso 10 assim, acaso não cercastes Jó com todas as coisas boas que você tem para dar e deu à casa dele? A obra de suas mãos você abençoa, os bens de Jó você multiplica. Satanás naquele momento estava tentando acusar a Deus, mas ele nos deu o terceiro princípio de crise. Quando eu cerco a minha casa das coisas do mundo, e Deus pode reinar na minha vida e no meu lar, Deus cerca o meu lar com suas bênçãos. Isso chama-se a cerca de Deus, a cerquinha que Deus faz. Olha, você não cercou a vida de Jó com bênçãos? Claro, Jó cercou a vida dele contra o mundo e Deus cercou a sua casa, a casa de Jó com bênçãos. Nesse princípio de crise a gente compreende que você também pode fazer da sua casa uma fortaleza. Crie muros distanciando o mal das pessoas que você ama. Nesse período de quarentena, a gente tem essa sensação muito mais fácil de entender. Eu fui visitar o meu pai essa semana. Então, o meu pai e a Anne estão cercados dentro da casa deles. Mas era aniversário da Anne. Então, eu fui lá para dar parabéns para a Anne. E como é que a gente deu parabéns? Assim, do lado de fora. A gente cantou parabéns, fez tudo sem entrar na casa. Por quê? Porque eles não podem receber o contágio do vírus. A minha mãe querida, que mora em Taubaté, é cuidada pela minha irmã, que também mora em Taubaté. E como é que minha irmã cuida da minha mãe? Vai até a porta, mas não entra.
Ela pode levar comida, ainda assim, deixa na porta, mas não entra. Por quê? Porque entrar em casa significa poder deixar o vírus entrar em casa. Essa cerca que se estabelece contra o coronavírus é a cerca que deve se estabelecer contra o mal. Há alguma porta, janela aberta para o mal entrar na sua casa? Quando você vai dormir, você não checa janela por janela? Porque você sabe que uma janela que ficar aberta, o ladrão pode pular por ela. Então, é essa checagem que tem que ser feita no mundo espiritual. Tem alguma janela aberta na minha vida, na vida do meu filho, na vida dos que habitam em minha casa? Esse é o princípio básico da bênção de Jó. Eu cerco minha casa do mundo, Deus cerca a minha vida das maldições e das coisas que no mundo tem. Ele está comigo, Ele faz da minha vida uma fortaleza, um socorro maravilhoso. O conteúdo do livro de Jó, a partir de então, é o momento em que Satanás começa a afligir Jó para testar a fé de Jó. Não é bem esse o ponto que eu quero analisar, porque essa é a parte mais conhecida da história de Jó. Eu estou analisando princípios de vitória e não a história como um todo. Mas você sabe, eu também, que Satanás tirou tudo que Jó tinha. Satanás destruiu a vida de Jó, acabou com a vida de Jó. Você sabe que, por exemplo, Satanás fez com que Jó estivesse perdendo os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu até sua própria casa. No final da história, Jó só não perdeu sua esposa e a sua própria vida. Mas chegou um momento em que Jó estava tão podre, tão doente, que a vida de Jó era de um homem que fedia porque ele estava podre por dentro. Os servos de Jó pararam de servir a Jó, porque Jó não tinha mais dinheiro para pagar servo nenhum, e eles diziam que da boca de Jó saía um cheiro como de um morto dentro dele. Então, os amigos de Jó começaram a ser amigos do mundo e não de Deus, inimigos de Deus. Eles chegavam e diziam para Jó assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você é um homem fiel, íntegro, temente, reto, desvia-se do mal, e olha que desgraça tua vida virou. Esse Deus não funciona, larga a mão. Como se o dia que eu me batizo fosse o dia que eu nunca mais vou ter problema na vida. E aí quando eu saio do tempo batismal e perco o emprego, alguém diz assim: mas você não está sendo fiel a Deus? Como é que você está desempregado? Todo mundo adoece, todo mundo fica desempregado, eu posso morrer, eu posso ficar doente, independente da minha fé. Mas se eu estou com Deus, Deus não só me dá suporte na luta, como Deus me dá vitória. E essa vitória pode ser ressuscitar no dia da volta de Cristo. Se eu morrer do corona, eu não perdi a luta para o corona, porque ainda assim Cristo me ressuscita e eu ganho a vida eterna. Então, um quarto princípio da vida de Jó é não ouvir os amigos e o que o mundo tem a dizer para você. Tenha certeza quem é o teu Deus, porque eu sei em quem eu creio. Por isso cantamos esse hino para começar. E sei o quanto Ele é poderoso para cuidar de mim. Jó manteve-se fiel a Deus. Chegou um momento que a esposa de Jó orientou ele a amaldiçoar a Deus. E eu já ouvi gente dizendo porque Jó foi fiel a Deus a despeito da sua mulher que era fraca. Não diga isso. A mulher de Jó foi uma grande mulher. Ela foi tão grande que, a despeito de ela não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, ela não abandonou a Deus nem a Jó. Em algum momento ela pode ter falado a Jó alguma coisa que você analisa como não sendo tão sábia, como o próprio Jó em algum momento se viu pensando e divagando a um ponto de quase não enxergar mais a Deus. Mas a esposa de Jó foi fiel companheira, ela foi a única que não abandonou a Jó. Ainda que Jó estava fedendo a um defunto por dentro, ela foi fiel ao seu companheiro como manda o voto matrimonial, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ninguém desceu tão fundo quanto Jó. E a esposa de Jó não saiu do casamento, não desembarcou. Esse é um quinto princípio da vida de Jó. Aconteça o que acontecer, princípios são maiores do que crises. Mantenha-se fiel ao casamento, mantenha-se fiel à família, mantenha-se fiel ao seu caráter, mantenha-se fiel a Deus. Porque quando eu me fortaleço nos princípios, eu tenho lastro, tenho alicerce para vencer a crise. Vamos ao final da história? Se a gente virar um pouquinho a Bíblia para Jó, capítulo 19, nós encontramos Jó dizendo: porque eu sei que meu Redentor vive,
Abre ali, Jó 19, verso 25. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aqui Jó podia estar falando da sua morte e ressurreição, ou estar falando de sarar, porque a pele de Jó ficou tão doente, tão podre, que a pele de Jó começou a criar feridas e chagas. A Bíblia diz que Jó pegava um caco de telha para raspar as feridas e as chagas que estavam no seu corpo. Estava podre, estava completamente destruído. Então quando ele fala, me fará uma nova pele, pode ser de ter o corpo dele restaurado a uma nova pele, mas também pode ser, sabe o quê? Da ressurreição. Morri, não tenho mais carne, não tenho mais pele, mas o meu Redentor me restaurou e eu tenho um corpo novo, uma pele nova. Isso também pode ser que Jó se referisse a isso também. Os dois dão certo. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E aí ele fala assim no verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo. Olha que lindo, os meus olhos o verão, não outros. Não vou precisar ouvir falar, eu vou ver. De saudades me desfalece o coração dentro de mim, tanta vontade que eu tenho de ver o meu Redentor. E aqui essa inferência está tanto no sentido da certeza de que na volta de Cristo poderemos vê-lo face a face, como no exato instante da volta de Cristo, diz a Bíblia, todo olho verá. Em todos os lugares. Essa semana eu recebi um amigo perguntando assim, é possível que a volta de Cristo, por vir pela constelação de Órion, aconteça, por exemplo, primeiro num continente onde Órion está visível ao céu, e aí ao longo do dia, no outro horário vai aparecer no Órion, por exemplo, na América do Norte, aí no outro horário o Órion vai estar aparecendo na América do Sul. Será que isso é possível acontecer? Não! A volta de Cristo vai acontecer simultaneamente para todo o planeta. Todo olho verá não é sinônimo de uma ação cósmica, mas de um Deus onipresente. A nuvem que envolve a Terra, ela vai envolver o planeta todo na mesma hora. Ela entra por Órion e cresce. E ainda que eu esteja num lugar da Terra que não está vendo Órion, logo verei a nuvem aparecendo na minha visão planetária, olhando para o céu. E ela vai crescendo, vai cobrindo, e em todos os cantos da terra haverá anjos, porque o anjo não é onipresente, Cristo é que é. Então o anjo que eu vou ver se eu estiver no Japão não é o anjo que eu vou ver se eu estiver no Brasil. Aquele que está num lugar vê um anjo, quem está no outro lugar vê outro anjo, mas Cristo é o mesmo, porque Ele é onipresente. E por isso haverá silêncio no céu por meia hora, porque é o tempo que vai gastar para Cristo voltar, resgatar e voltar para o céu com os anjos de novo, mas agora com os salvos. Essa meia hora de silêncio no céu é o tempo que vai haver de anjos vindo cercando com grande glória, grande alarido, cercando toda a terra, e você verá com seus olhos a Deus. Já pensou nisso? Já tinha essa certeza, eu verei com os meus olhos. Ele vai cobrir de novo o meu corpo, Ele vai me restaurar. Queridos, o principal princípio de crise que está na vida de Jó é que a certeza de que Deus é maior que sua crise é o caminho de Deus te dar a vitória sobre a crise. A história de Jó, ela vai se alongando por lutas, somando com novas lutas, derrotas que vêm atrás, outra derrota e outra chega, e os problemas, e parece que o poço não tem fundo. Mas Jó passou um tempo entre a paz, a angústia e a fé. Esse foi o tempo que durou a crise. Jó vivia em paz, teve a angústia de Jó, a famosa angústia de Jó, até que Jó conseguiu restaurar sua fé. O que trouxe a angústia? Bom, as notícias. Quando Jó abriu o Jornal Nacional, só falava coisa dura, né? Mera coincidência. Os amigos que vinham só falavam, olha, não sei como é que vai ser. Então, para todo lado, Jó ouvia o mundo dizendo assim, a tua vida está um caos. E quanto mais Jó ouvia o mundo, mais a angústia ficava profunda.
E quanto mais o coração dele ficava angustiado, mais difícil era para Jó enxergar que Deus poderia dar vitória sobre a crise. Até que Jó começou a olhar para Deus. E quando ele começou a olhar para Deus e ver que o seu Redentor vive, Jó começou a deixar que a esperança na vida eterna fosse maior do que a busca na cura desse mundo, enquanto ele está aqui. A sua esperança nesse mundo é uma esperança perigosa. Mesmo quando a gente vai, alguém que está doente, fala assim, olha, eu vou orar, Deus vai curar você. Mas nesse mundo, doentes morrem. E pessoas que amam a Deus nem sempre são curadas. Porque o milagre universal é a volta de Cristo. A nossa vitória tem que estar na certeza de um Deus que é maior do que a crise e do que a morte. Eu sei que meu Redentor vive. Então, ali Jó passou do vale da angústia para o vale da fé. E olha o que diz Jó no último capítulo, se você está com a Bíblia aberta aí ainda, vamos para Jó 42. Em Jó 42 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, aqui Jó começa a anunciar, Senhor, eu já vivi tanto problema nessa vida, que minha esperança na vida não existe mais. Mas eu aprendi com isso, que o Senhor pode tudo. E eu sei que nada pode frustrar os seus planos. Por isso eu não estou pedindo a minha cura, mas estou pedindo que o seu plano se faça na minha vida. Naquele momento Jó não dizia mais, Senhor, ajuda a cessar o problema, ou restaura, ou cura, ou conserta. Não, Jó dizia, tanto faz, nu eu vim ao mundo, nu voltarei ao pó da terra, não tem problema. Da morte não me leva nada, porque tudo que a morte me leva, ou tudo que o mundo pode me levar numa crise, é o que eu não preciso quando eu ressuscitar. Eu não preciso da roupa que eu não tenho mais, eu não preciso do corpo que está doente, e eu não preciso das coisas que o mundo me roubou. Quando Cristo voltar e eu ressuscitar, Deus vai restaurar tudo isso. Até os filhos que o mundo me roubou, que a vida tirou de mim, que morreram de repente, que a história de Jó envolve isso, Deus vai devolver. Então quando Jó olhou para Deus e disse que, Senhor, a única coisa que me importa é que eu realmente esteja nas suas mãos e que seus planos façam-se em minha vida, diz a Bíblia que tendo o Senhor ouvido essas palavras que Jó falou, então o Senhor começou agora a restaurar a vida de Jó. E Jó, diz a Bíblia no verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este ainda orava. E Jó orava por quem? Pelos seus amigos. Na oração intercessora Deus começou a agir. Quando Jó não orava mais por ele mesmo, a minha vida está na tua mão, o seu plano na minha vida é o que eu quero. Abençoa os meus amigos, porque eles têm falado tanta besteira, eles estão sucumbindo à fé por me ver. E então mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E diz aqui então no verso 10 ainda de Jó 42, o Senhor deu em dobro tudo que Jó possuía, em dobro. E a esposa ele não perdeu, né? Senão ele ia ter que devolver em dobro, não ia dar certo, né? Então a única coisa que Jó não perdeu é aquilo que ele não podia ter em dobro, é uma só mesmo, por toda a vida, né? Devolveu o Senhor em dobro, abençoou Jó nos últimos dias, diz o verso 12, que a vida de Jó foi tão abençoada que ele foi mais próspero depois do que no primeiro momento de sua vida. Ele veio a ter agora 14 mil ovelhas, tinha 7 mil. Veio ter 6 mil camelos, veio ter 1000 juntas de boi, tinha 500 só. Veio ter 1000 juntas de jumenta, tinha 500 só. Também esteve outros 7 filhos, Jó teve filhos de volta. Também recuperou Jó e teve mais outras 3 filhas. E por que Deus restaurou o número de filhos e filhas? Para deixar bem claro que era uma restauração. Quando é que Jó vai ter o dobro? Na nova terra. Os 7 ressuscitam e os 7 do segundo período também, e Jó vai ter por toda a eternidade os 14 filhos e as 6 filhas, 3 mais 3, né? Diz assim que depois, verso 16, depois disso tudo, Jó ainda viveu
140 anos. Viu seus filhos até a 4ª geração. Ele viveu tempo para ver filho, neto, bisneto e tetraneto, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que bênção! Você entendeu? Toda crise dura tanto quanto dura a tua fé. Porque no momento em que tua fé estabelece quem é o teu Deus, a crise perde sentido. Eu tenho dito nas transmissões, que crise é essa? A quarentena tirou o meu direito de sair na rua, mas ela não tirou o meu direito de ficar em casa. Ela não tirou o direito de eu buscar a Deus. E ela não tirou o direito de eu orar pelos meus filhos e nem pelos meus filhos orarem por mim. As crises não tiram o que Deus dá. Elas tiram o que o mundo dá. Porque o que o mundo dá pertence ao mundo. Mas o que Deus dá é eterno. Tudo que o mundo dá dura enquanto dura a vida. E na morte é levado embora. Mas tudo que Deus dá dura para sempre. Eu quero cantar com você um hino para concluir esse culto, que diz que Deus vai dar até um novo nome lá na glória. E nesse novo nome, em que Ele vai anunciar, está o novo mundo que você vai viver. Até que você receba um novo nome e um novo mundo, faça com que este velho homem permaneça fiel ao Deus que garante a vitória e a vida eterna. Vamos cantar? Há um novo nome lá na glória, é o meu. Vamos cantar. Jesus.
Que bênção será poder conhecer o nosso novo nome. Que bênção será poder conhecer as pessoas que amamos e que morreram e que ouvimos dizer e que nem sequer pudemos conhecer de fato. Eu tenho um tio, por exemplo, que é o tio Miguel, que ele faleceu antes de eu nascer. Eu conheço toda a história dele. Ele morreu eletrocutado. E quando ele morreu eletrocutado, veio um choque na minha avó muito grande. Minha avó ficou parada por conta da morte do tio Miguel. Mas foi por causa dessa experiência que o Evangelho chegou na minha casa, na família Iglesias, e a gente pôde aceitar a Cristo. Deus, Ele consegue, num momento difícil de crise, tirar lições tão boas que a crise pode também nos abençoar. Foi pela morte do tio Miguel que a minha família conheceu o Evangelho, e é pela morte do tio Miguel que eu posso estar aqui hoje pregando a palavra para você. Mas no dia da volta de Cristo eu vou conhecer o tio Miguel. Quantas coisas você quer conhecer na nova terra? Esteja fiel e pronto para ser salvo, porque só a salvação em Cristo dará vitória sobre a crise do pecado e por isso te dará o prazer da vida eterna. Vamos orar? Deus de amor e paz, estamos encerrando este culto, essa transmissão. Louvamos o Teu nome e agradecemos o privilégio de termos Te adorado, Espírito, em verdade. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos conforme o Teu querer. Dá-nos, Senhor, o prazer de sabermos que estamos sob o Seu cuidado e realiza em nossa vida a Tua obra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma feliz semana. Te vejo ao longo da semana na transmissão da quarta-feira, no sábado às 10 da manhã, domingo e quarta às 7:30 da noite. Grande abraço, Deus te abençoe.